Mais uma vez nos encontramos aqui na Canção Nova, no programa Além da Notícia, e para falar sempre de temas que hoje estão fazendo parte do nosso cotidiano e que nos interessam muito. O programa de hoje é para falar sobre imposto, taxa, reforma tributária, algo que agora exaustivamente a gente está escutando falar, mas o quanto tudo isso afeta a nossa vida. Terminologias, análises, opiniões. O que, de fato, é esta reforma tributária e como ela vai me afetar em tudo aquilo que vivo. Um exemplo, hoje de manhã, provavelmente, a gente, quando se levantou, foi até o banheiro, fez ali a higiene daquele instante, depois a gente saiu, tomou café, provavelmente já pegou um meio de transporte para ir ao trabalho, se locomoveu, almoçou, vai que a gente fez alguma comprinha, vai que a gente já está pensando, por exemplo, no financiamento daquela casa, no financiamento de um carro, ou até na viagem do final de ano, e tudo isso envolve dinheiro. Agora, se eu pensar da seguinte forma, a água que eu gastei de manhã para fazer a higiene, o café da manhã que eu tomei, se tudo custasse, sei lá, 40% a menos, que é mais ou menos a média do que a gente paga de imposto hoje na maioria das coisas que a gente tem, se aquela viagem do final de ano que eu vou gastar R$5.000, eu gastasse 2.800 ou 3.200, se aquele financiamento do carro que eu pago hoje de 1.500 eu pagasse 1.100, quanto tudo isso seria diferente? A gente é um dos países que mais paga imposto no mundo. E se começarmos a pensar nisso, a gente não vive. Porque é realmente muito duro. Mas mesmo assim a gente ainda acorda, sorri, brinca, sai, convive, faz tudo, vivendo em meio aí a esta selva de impostos. A reforma tributária vai me trazer uma melhora em tudo isso, um benefício, vai me aliviar. É o grande desafio que a gente está agora querendo entender. E eu recebo aqui no programa de hoje para falar sobre isso um especialista no assunto, o Dr. Azaf Gonçalves, especialista em Direito Tributário e Gestão Fiscal do escritório Azaf Gonçalves Advogados. Muito obrigado por atender o nosso convite. A recomendação que me foi dada do senhor foi de uma equipe de reportagem nossa que diz, Ronaldo, ele é um advogado exímio. Por favor, o entreviste no programa. Então, eu quero aqui já agradecer a sua vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, Ronaldo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, falar com os seus telespectadores. E, para mim, é interessante e é honroso falar de reforma tributária para levar esse conhecimento de fato para o público, né, que não tem acompanhado isso. E para responder essa pergunta, a reforma é boa para quem? Sim. Né? E o quanto? E o quanto. Não é? Exato. Mas vamos lá. Essa abertura aqui, mais ou menos, esse entrar no dia a dia das pessoas que acabei de tentar fazer aqui, realmente é aquilo que deve agora estar movendo o nosso pensamento nessa reforma tributária, né? Perfeito. Se a gente for parar para pensar naquilo que a gente faz de mais ordinário no nosso dia a dia, compra de um pão, a compra de um leite no mercado, a gasolina que você vai abastecer o teu carro, tudo isso tem implicação tributária. Então, a gente está num grande guarda-chuva onde todas essas pontas tributárias vão se incidir. Se eu vou abastecer um carro onde a gente vai contabilizar que quase 43% daquele combustível é tributo, você já vê a carga que incide, que é pesada, que implica no teu bolso. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer aquele comparativo quando foi lançado o Plano Real, que R$100 valia R$100 e hoje não vale, vai valer R$12 e pouco, a gente tem que pensar na implicação tributária que ao longo desses anos cada vez mais estrangula o contribuinte. Então, se eu tenho a perda de poder aquisitivo porque eu tenho um excesso de tributação, né, essa conta não fecha. Então, quando a gente vem com uma reforma tributária, onde era uma pauta de 30 anos, né, e de fato, no final do ano passado, ela é implementada, ela passa no Congresso, ela é aprovada, a gente, ok, temos uma reforma. Mas ela é boa para quem? A reforma, do jeito que ela foi desenhada, ela traz uma simplificação em termos de tributos, ela traz uma otimização que ela visa simplificar a vida do contribuinte, mas ela continua tão onerosa quanto. Bom, é aqui que eu quero chegar. E realmente, o Brasil, no conjunto aí das nações, é um dos que mais paga imposto no mundo. Sim, sim. Se a gente for pensar no ranqueamento que é feito pela OCDE, né, o Brasil ele é um dos maiores países onde a carga tributária ela
é extremamente excessiva. E esse, um dos maiores, está entre os 3 maiores. Exato. O que é pior ainda. Exato. E eu fiquei pensando aqui enquanto o senhor falava, se eu compro 10 pães por dia e pago R$ 6,50, eu poderia estar pagando hoje 4. Se eu abasteço 10 litros de gasolina, hoje estou pagando, sei lá, R$ 62, eu poderia estar pagando 40. Né? E realmente isso pesa no bolso das pessoas. Se a gente for parar para pensar naquele dia do sem imposto, que tem aqui em Brasília, por exemplo, em várias cidades, né, em várias capitais, eles fazem esse dia do sem imposto. Quando as pessoas vão num posto de gasolina abastecer o seu carro, um carro que a gasolina vai custar lá R$ 5,89, ele abastece por R$ 3,20, ele vê o tamanho da carga tributária que incide, que impacta o bolso dele. A gente vai entrar nesse tema com mais profundidade ainda, mas eu preciso trazer alguns pontos importantes. O intuito é simplificar impostos e isentar itens da cobrança. A proposta da regulamentação da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados agora em 10 de julho passado impactará os preços dos alimentos, remédios e serviços. É verdade isso? Isso é verdade. Da forma como a reforma tributária ela foi aprovada e agora a regulamentação que foi aprovada na Câmara, que ainda vai para o Senado, ela traz o benefício de isenção de alguns tipos de medicamento, alimentação, a cesta básica. Os itens que foram colocados na cesta básica, eles têm a tendência a diminuir os impostos, colocarem a alíquota zero, só que a gente tem que pensar de fato se aquilo vai chegar na ponta. No bolso, no meu bolso. Exato. Nos próximos anos, o brasileiro deve sentir no bolso as mudanças, especialmente devido aos regimes diferenciados previstos. Uma das alterações mais importantes é que os impostos deixam de ser cumulativos. O que isso significa? Significa que essa questão do imposto cumulativo, a gente vai ter fases de acumulação de impostos, né, onde a indústria que ela está fazendo lá, o item, vai fazer a latinha de refrigerante, ela já faz uma cobrança ali dando imposto, ela já faz o recolhimento, só que naquela cadeia existe a possibilidade de ter acumulação de imposto. Então, quando a gente tira esse tipo de acumulação, a gente tende a tornar mais transparente essa operação tributária, porque ela já vai ter um recolhimento único, mas a gente tem que pensar se isso retorna, né? Então, é uma simplificação? É. Isto é, tudo está ficando assim, mas vamos ver se funciona, mais ou menos isso. Exato. Vamos se na prática, Exato. não é? Diz aqui, ou seja, o imposto será cobrado em um único momento. Exato. Entre o início da produção e a venda daquela latinha de refrigerante ao consumidor final. E com a reforma, os 5 tributos que hoje são cobrados separadamente irão se unificar em somente 2 que formarão o novo imposto sobre valor agregado, o IVA, depois eu quero falar sobre esse IVA, cuja alíquota padrão deve ser de 26,5%. O IVA, ele vai simplificar nele o quê? Pense só, a gente tem o imposto do ISS, a gente tem ICMS, a gente tem PIS, COFINS. Pense em 5 impostos que a gente vai ter todo dia, de forma recorrente, incidindo dentro das nossas contas. Tudo que você compra. Você pega um modelo europeu, que é de IVA, onde você condensa esses impostos, né, e você paga um único. Ele torna essa cobrança mais simplificada? Torna. Sim. Porque a gente para de lidar com aquela sopa de letrinhas, ISS, CMS... Isto é, diminui burocracia, papelada, exato, essas coisas. Papelada. Mas diminui também o valor, quando junta, vai diminuir o valor de todos eles juntos para mim? Não. Se a gente for parar para pensar dessa forma, a gente tem que lidar com uma situação em que a gente tem um modelo antigo, vigorando há quase 50 anos, a gente tem um novo modelo proposto, votado, aprovado dentro do Congresso, e a gente tem um período de transição onde vai ter 2 impostos, 2 modalidades incidindo na mesma operação. Eu fiz uma conta simples. Hoje eu estou com 36 anos. A reforma tende a terminar quando eu tiver 88. Então a gente está falando de um período de transição absurdo. A gente tem um período de transição inicial de sair de um modelo antigo para um novo, onde a gente vai implementar essa questão do IVA, mas a repercussão desse novo tipo de regime de tributação, a gente vai ter ao longo de vários anos. A minha pergunta mas isto, ao longo desse período todo de transição, vai me trazendo benefício gradativamente, ou não se tem certeza também, e aí se está fazendo uma aposta no futuro que não se sabe do que vai dar? Esse é o problema, Ronaldo. Se a gente for parar a pensar no que foi aprovado agora da regulamentação dentro da Câmara,
a gente vai entrar dentro de uma situação em que, de repente, num período de 10 horas de discussão, foram apresentados 3 modelos. Agora, vamos lá, no período de 10 horas, se tomou decisões que vão impactar daqui a 80 anos. Exato. Exato. Então, esse é o problema. Quando a gente fala de aposta do futuro, não é que as coisas foram feitas de forma leviana. O problema é o impacto social, o impacto tributário que vai ter na vida do brasileiro não foi dimensionado num prazo de 10 anos, de 10 horas. Então, a gente tem uma proposta de quase 319 páginas que eu duvido que o Congresso teve tempo hábil em 10 horas de analisar e promulgar. Alguém poderia dizer assim, não, mas já tem 30 anos que a gente está se preparando para fazer essa reforma. Ok, tem 30 anos que ela está atrasada, mas ela foi agora estudada, bem estudada, para os impactos de daqui a 80 anos ou para essa transição lenta, gradual de daqui a 80 anos. Acho que essa é a questão, né? A grande questão é a seguinte, você tem uma reforma que era necessária. A reforma tributária era necessária para o Brasil. Qual é o problema disso? A partir do momento que a gente vai ter a mudança desses novos stakeholders, stakeholders é uma simplificação para dizer, olha, aquele que tem o poder da caneta. Os nossos congressistas, eles mudam, têm os seus mandatos e tudo. Nem todos aqueles que discutiram a reforma lá atrás estão aqui. As cabeças são novas, as situações são novas. O problema é que dimensionar um efeito futuro a respeito dessa reforma, isso não foi feito, porque não tem condição. O problema é que você cria um sistema de regulação onde você vai ter um comitê gestor que, períodos após períodos, ele vai avaliar o sistema para saber como que ele vai calibrar isso aqui. Só que a gente vai literalmente trocar o pneu do carro com ele rodando. A gente não vai ter um tempo hábil para parar, fazer um pit stop, fazer toda essa troca, não. O modelo vai ser testado na prática. Então, a gente não tem como dimensionar qual é o impacto positivo da reforma em si. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, que todos nós conhecemos bem, e o Imposto sobre Serviços, ISS, irão se juntar para formar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, mais uma vez simplificação, que será controlado pelos estados. O fato de se controlar isso pelos estados é positivo? Uma das críticas que a gente teve com a reforma tributária é que haveria uma mitigação, né? Deixaria mais frágil o pacto federativo. Quando você dá essa autonomia para que o Estado faça isso, a gente tem um problema, porque eu vou pegar um imposto municipal, juntar com o estadual e dou para o Estado a gestão. E o município, como é que fica? Como é que vai ser feito esse tipo de gestão conjunta? Então, o Pacto Federativo, quando ele é feito lá na Constituição de 88, ele vai estabelecer, olha, o ISS vai ser para o município, o ICMS é do Estado, o PIS, COFINS é da União. Quando eu pego 2 impostos de entes diferentes e junto e falo, Estado, você vai ter essa autonomia de gestão, e o município? Nós estamos centralizando mais poderes. Exato. Na União e também nos estados. E a gente está tirando uma força, um poder, uma autonomia que teriam os municípios. Uma das grandes críticas dos prefeitos, quando fizeram aquela marcha dos prefeitos aqui em Brasília, a gente teve uma grande dificuldade em relação a isso, porque uma das pautas deles era essa, olha, vocês estão tirando a autonomia de municípios que já estão com as suas finanças fragilizadas. Então, como é que a gente vai ter voz nisso? Ah, não, vamos criar um comitê gestor para gerir esse imposto. Tudo bem. Mas, de fato, como isso vai ser feito na prática? Não se sabe. Quem é que cria esse comitê gestor? Quem é que tem voz ativa no comitê gestor? Vai ser o mesmo governador. E aí os prefeitos ficarão na mão dos governadores. E aí a politicagem abre espaço para a politicagem suja. Perfeito. Mais suja. Perfeito. Eu venho do Norte. Né? Eu venho do Nordeste. Exato. E a gente sabe como é que funciona isso. A gente sabe como é que funciona. O prefeito tem que comer na mão do governador. Exato. E aí termina que fica ali refém. Então, qual é a grande questão aqui? Se eu faço isso e centralizo esse tipo de imposto na mão do Estado, né, do Estado lá, em detrimento do município, qual é a voz que esse prefeito vai ter para gerir suas finanças? Isso ainda não foi dimensionado.
É muito bonito na proposta falar que a gente cria um comitê gestor, mas que na prática ninguém sabe como esse comitê gestor vai se comportar. Porque, de novo, eu vou ter 2 regimes agora em fase de transição, um majorando a sua alíquota e outro mitigando a sua alíquota, para que a gente neutralize o regime antigo e implemente o novo. Aí então eu vou ter Estado e município junto nesse novo aqui, e eu vou ter o município e o Estado separado lidando com essas finanças aqui. Como que a gente vai fazer essa conversa? Isso não está feito. Isso não está claro. Então a gente vai ter mais problemas de prefeituras vindo a Brasília, por exemplo, para bater na porta do Congresso, para bater na porta do Palácio Planalto, para pedir socorro. Isto é, vai ser rompido ali esse pacto federativo, Exato. Aquilo que já estava previsto na Constituição vai ser desfeito nesse aspecto. O que foi bem pensado na Constituição quanto a isto é desfeito agora, Exato. com essa proposta de reforma tributária. Nós estamos problematizando bastante. Depois a gente vai trazer aqui o olhar positivo que muitos estão tendo, tá? Mas é importante a gente fazer essa problematização, olhar também com um realismo profundo para a situação. A expectativa é de que todo o processo seja concluído ainda este ano e agora o Senado terá papel fundamental para os ajustes necessários e a nova legislação entrará em vigor em etapas entre 2025 e 2033, a princípio. Eu quero saber o seguinte, o Senado poderá trazer realmente esses ajustes da problematização que a gente está analisando aqui? O Senado fará isto? O Senado tem também esse olhar bem realista, bem crítico de que algumas coisas precisam ser mudadas no que ficou na Câmara? Eu quero crer que sim, né? Da mesma forma que a Câmara dos Deputados ela tem as suas comissões para tratar com esses assuntos, a gente já vai pegar uma situação dentro do Senado onde, de fato, a regulamentação ela foi discutida pela Câmara. O que o Senado vai fazer é revisar esse texto. Nessa revisão que o Senado faz, ele vai simplesmente falar e propor, às vezes, modificações, como é o caso da carne. A carne foi colocada dentro dos itens de cesta básica para alíquota zero. O Arthur Lira era contra esse tipo de situação. E agora a gente tem uma implementação dentro da cesta básica da carne. O fato é que o Senado, sabendo que talvez o melhor modelo para isso fosse a modalidade de cashback, para de fato chegar o recurso para o mais humilde, para o mais simples, ele consiga revisar isso. E aí, ele revisando, volta para a Câmara fazer o ajuste, se aceita ou não o ajuste do Senado. Isso pode ser feito? Pode. Só que, de novo, a gente vai ter uma grande força de lobbies de setores, né, dentro do Congresso Nacional, cada um querendo defender o seu. A gente teve o lobby automobilístico, onde eles conseguiram diminuir uma tributação de um carro a diesel para que seja mais favorável que um carro elétrico. Então, se a gente está caminhando com uma ideia de a gente precisa implementar algo que venha a ser benéfico para o meio ambiente, eu estou favorecendo algo que em tese seria poluente, né, mais poluente do que um carro elétrico. Então, como que a gente vai lidar com isso? Né? Como que a gente vai lidar com essas forças, com esses atores que de fato estão atuando dentro do sistema? Vamos deixar para o segundo bloco? Perfeito. Aqui foi só um aperitivo, né? Agora, Com no certeza. segundo bloco, a gente vai falar sobre isso. Remédio, alimento, carro, vamos falar sobre carne, o cashback. O que é o cashback? Aliás, no próximo bloco já quero voltar falando sobre isso, tá bem? Intervalo e até já. O tema do Além da Notícia de hoje é a reforma tributária, como isso vai chegar na vida do cidadão, no dia a dia, no nosso bolso, no nosso bem-estar, no nosso conforto, ou ainda nessa nossa esfolação, porque o cidadão brasileiro é um dos mais esfolados no mundo, se formos considerar a taxa de impostos que a gente paga hoje. E por isso há tanta expectativa, por isso há tanto otimismo. Por outro lado, as críticas e o realismo são necessários para dizer realmente se está trazendo a resposta adequada, a solução adequada para esta problemática de décadas. Estamos falando de reforma tributária. Estou com um especialista aqui, o doutor Azaf Gonçalves. Doutor Azaf, mais uma vez aqui, quais os principais problemas do sistema tributário atual que nós temos hoje, em síntese? Falta de transparência. Você paga um imposto e não sabe para onde vai. Um dos grandes motes da nova reforma é que, de fato, ele vai continuar oneroso, ele vai continuar pesado, mas agora vai ser transparente. Então, a gente sabe para onde esse recurso vai estar indo.
Mas de que me adianta simplesmente saber a transparência se em nada muda a carga pesada? Às vezes a ignorância é uma bênção, às vezes não. Quanto mais consciente eu tenho a população de consciência de que ela está pagando uma carga excessiva, mais ela começa a tomar consciência de que ela pode cobrar uma redução. Isso se tornará indignação. Exato. E essa indignação levará o cidadão a ser mais exigente. Mais exigente. Então, se a ideia da reforma tributária é de simplificar, mas ela vai continuar sendo complexa, trabalhosa, onerosa, mas ela traz um viés também educativo que eu vou simplesmente falar, então, você está pagando X de imposto agora. E agora eu começo a criar uma consciência dentro da população e um incômodo de falar, a gente precisa fazer alguma coisa. E tomare que essa chave mude. É isso que move, por exemplo, o otimismo de alguns congressistas, bons congressistas que eu considero, bons parlamentares, que são extremamente otimistas com a reforma. E há outros que estão assim com o pé no chão dizendo, mas não é para tanto otimismo, porque a carga vai continuar pesada. Mas é isso que explica o otimismo também desses? Eu creio que sim, porque a partir do momento que eu dou à população o conhecimento que ela precisa ter a respeito daquilo que impacta o seu bolso, a sua vida, ela tende a se movimentar querendo melhoria. Então, se eu for pensar que no melhor dos cenários, né, ou o pior dos cenários, né, a gente pode ter um regime que vai continuar complexo, pesado, oneroso, mas agora eu estou acendendo uma luz, né, para que o povo tenha consciência disso e, de fato, olha, a carga é pesada, a gente precisa trabalhar isso de outra forma. Isso me ajuda a dar mais consciência ao povo e ele possa cobrar o seu representante. Talvez a gente tenha mais consciência na hora de votar. Talvez a gente passe a ter mais consciência de pensar no futuro que, de fato, vai implicar no futuro dos teus filhos, dos teus netos. E isso talvez trazer essa consciência à luz, né, à tona, melhore esse nosso ambiente tributário. Gostei disso, de refletir sobre isso, porque pode impactar na hora de eu escolher aquele candidato que eu sei que é uma pessoa de valores, uma pessoa que pensa com responsabilidade e que não é simplesmente um artista, que não é simplesmente uma pessoa que está indo ali para criticar as coisas, mas alguém que tem capacidade de trazer melhoras. Exato. Porque, lamentavelmente, a gente tem no Congresso pessoas com nenhuma capacidade de trazer melhoras e que foi um voto de protesto. Como isso me deixa triste, ver ali quanta gente como voto de protesto, sem nenhuma capacidade para fazer nada, para propor nada, e estão ali, somente votando, e votam pela cabeça dos outros, do dono do partido, pela cabeça de outros que talvez ofereçam-lhe qualquer vantagenzinha. Então, assim a gente pode escolher homens, homens, mulheres, mulheres de valores, não é? Para, de fato, tornarem muito melhor a nossa vida. Vamos lá. A gente está trazendo novidades aí nessa reforma tributária. A gente está vendo novidades nessa reforma tributária. Tem um tal de cashback. O que é esse cashback que está na reforma? Para que ele está sendo proposto? Em quais circunstâncias ele está sendo proposto? E como será isto? Se a gente for pensar que a reforma ela precisa ser ampla e atingir todos os contribuintes, seja lá da maior à menor renda, eu preciso entender e criar um mecanismo em que eu tenha um retorno prático, efetivo, para aquele que é o mais humilde. A ideia de trabalhar um cashback é fazer nada mais, nada menos do que aquilo que eu estou pagando em termos de imposto, isso tem um retorno efetivo e eu consiga ver esse retorno. Quando a gente fala que o mais humilde ele vai pagar algo e via uma sistematização de um Bolsa Família que já está cadastrado, a gente vai conseguir efetivamente dar um retorno de parte daquele imposto que foi pago para o bolso do contribuinte, eu estou falando de algo que vai beneficiar porque eu estou pagando e eu estou recebendo de volta. Se eu falei um momento atrás do efeito educativo, né, de dar mais consciência, quando eu pago algo que eu tenho retorno dele prático, efetivo, e eu estou vendo isso, isso me dá um alívio. A grande questão é que, a exemplo do que foi feito com a alíquota zero da carne, que foi na regulamentação que passou agora no Congresso, na Câmara,
A gente precisa entender que muitas vezes a alíquota zero dada por uma carne, ela não vai ser efetiva, porque eu não tenho garantia de que o mais humilde vai ter acesso à carne. Espera só um minutinho, já já eu quero chegar nessa questão da carne, quero entender como é que funciona, mas deixa eu só tentar explicar o cashback. Eu estava com meu celular aqui agora. Eu estive na Jornada Mundial da Juventude, ano passado, e comprei um celular lá por 200 e poucos euros. Perfeito. Quando eu cheguei no aeroporto, eu pedi de volta o imposto que o estrangeiro tem direito. E me foi devolvido acho que 25% daquilo. Exato. Eu peguei mais ou menos ali, acho que 25 euros, alguma coisa assim. Então, aliás, foi 10%, eu acho, mais ou menos isso. Isso é o cashback, não é? É você receber um percentual daquele imposto de volta que você pagou. Exatamente. É isso. Então, por isso que eu estou lhe falando. Se a gente tem acesso a esse sistema de cashback, aquilo que eu estou pagando de imposto, eu tenho um retorno de parte daquele valor. Então, isso para o mais humilde, para o mais simples, é excelente. Faz diferença. Porque eu estou pagando imposto, mas eu estou vendo ele de volta. Sim. Mas aí que agora eu quero saber, em quais itens está sendo proposto o cashback nesta reforma? Os itens que estão sendo propostos do cashback nessa reforma, ele tem muito a ver com a maioria dos itens ligados à cesta básica. Basicamente, a gente vai ter isso de forma muito bem vinculada a esses itens de cesta básica, porque eles, de fato, eles vão dar essa maior visão, mais efetividade de retorno, né? Porque o cashback ele é voltado para o mais simples. Uhum. E a ideia é que funcione tal qual aquela minha experiência lá em Portugal, que é o quê? Quando eu compro, está lá a minha conta bancária, está tudo, tem ali o valor do que eu comprei, e aí com aquele percentual previsto no cashback, entrará na minha conta tempos depois, sei lá, 30 dias depois, exato, aquele valor em dinheiro devolvido. Exatamente, exatamente. Só que esse é um outro gargalo que o governo vai ter que enfrentar, né? Porque você cria o cashback, ok. Como que eu vou organizar e sistematizar isso para fazer esse tipo de devolução? Aí você começa a bater cabeça com o Banco Central, que o Banco Central tem que sistematizar isso. Como que vai ser feita essa devolução? Como que eu vou vincular as pessoas mais simples que estão ligadas ao Bolsa Família? Como que eu vou fazer com a Zaf ou com o Ronaldo quando vão pagar algo? Como que eu vou ter esse tipo de retorno? Então, a gente precisa criar agora essa fase de sistematização, de fato, de como efetivamente a gente vai dar esse retorno. É muito bonito a gente falar de cashback, mas na prática a gente ainda não tem como sistematizar isso para, de fato, devolver esse recurso. E quem deve regulamentar isto, dizer quem é que vai sistematizar, executar o serviço, quem deve regulamentar isso? É agora o Senado já? O Senado ele vai fazer essa regulamentação em relação ao que foi proposto pela Câmara. Feita a regulamentação do que é a reforma tributária, de como ela vai ser aplicada, desce para o comitê gestor. Chama o Ministério da Fazenda, chama os ministérios vinculados ao Ministério da Fazenda que vão lidar com essa parte econômica, para começarem a fomentar no comitê gestor o que de fato vai ser implementado. Mas vamos lá. Este pode ser um dos aspectos positivos da reforma? Sim, ele é muito positivo. O cashback. Ele é muito positivo. E ele poderia ser expandido, inclusive, para outras áreas também, para além essa da cesta básica? Sim, totalmente. Porque a partir do momento que eu, contribuinte, passo a pagar um imposto que ele vai continuar sendo alto, mas eu tenho a transparência do retorno dele, poxa, o impacto psicológico, né, de cada um que está pagando um imposto excessivo, ele está vendo esse dinheiro de volta. Agora, é interesse do governo esse cashback, porque vai deixar de ficar aquele valor que o cidadão vai receber de volta, vai deixar de entrar na conta do governo, lá no saldo do governo, na arrecadação do governo. Interessa ao governo isto? E esse é um embate, por que não amplia mais o cashback? Esse é o embate. E aí a gente tem que entrar nesse momento agora, então, para falar um pouco da carne. Por quê? Se eu tiro a ideia do cashback para alguém que está comprando uma carne e que ele vai ter o imposto de volta, se eu simplesmente jogo uma alíquota zero, tudo aquilo que está vinculado àquele tipo de operação, ele continua sendo um efeito fiscal vinculado ao Ministério da Fazenda, vinculado a toda a sistematização de Receita Federal e tudo. O contribuinte não está vendo o dinheiro de volta. Não é interesse para o governo, muitas vezes, devolver recurso. Hoje, no atual sistema, a gente tem uma forma que o contribuinte tem de reaver o seu recurso, é um sisteminha chamado Perder Comp,
ou eu faço pedido de ressarcimento, que seria espécie, ou pedido de compensação com um débito que eu vinha a ter, né, e que eu quero compensar com o crédito que eu tenho. O governo ele não quer devolver dinheiro, então ele quer compensar. Então ele vai criar uma série de sistemas, de mecanismos para dificultar a compensação. Então, quando a gente vem com a possibilidade de uma isenção, de um benefício fiscal ou algo nesse sentido, o próprio governo já começa a se armar com mecanismos para dificultar aquele retorno. O cashback ele é muito bom, mas ele está devolvendo parte daquela tributação para o contribuinte. Isso não é de interesse. Então, é bonito, é um discurso muito bonito, é um mecanismo que pode ser muito bem utilizado, mas que efetivamente não é de interesse. E continuando na carne, esta isenção de impostos da Alíquota carne, zero, da isso. alíquota zero na carne, de alguma forma diminuirá na prática o preço da carne? É isso que eu quero chegar aqui. Se a gente for pensar na carga efetiva tributária em cima da carne, ela pode baratear essa carne? Pode. Mas o baratear a carne não significa dizer que ela de fato vai dar acesso para que todos tenham condição de comprar uma carne. Um peixe, você não sabe. O salmão é uma sardinha, né? A carne é o quê? É o rabo, é o angus, você não sabe. Mas não é a carne como um todo? A galinha, o peixe, a carne de boi, não é ela como um todo? Quando eu falo que a gente vai regulamentar, na regulamentação eu posso mudar esse jogo. Uhum. Pode colocar apenas, por exemplo, um tipo de carne. Se eu colocasse proteína, ok. Mas eu estou falando carne. E de repente, numa regulamentação, não, a carne de segunda é a carne de terceira. Entende? Do jeito que está sendo proposto dentro do Congresso Nacional, deixa aberto para que o comitê gestor, quando vier regular, ele faça a regulamentação do jeito que ele quiser. Isto cabe ali uma boa letra de lei dizendo Exato. todo tipo de carne. Exato. Não é? Por isso que eu lhe falo, qual é a crítica da forma como foi feita a aprovação da regulamentação da reforma tributária agora no Congresso. Se eu tenho 3 modalidades sendo apresentadas dentro de um espaço de 10 horas, e isso é votado e é aprovado, né, eu não tive condição suficiente de análise. Isto é, o trabalho do Senado deverá ser muito criterioso. Exatamente. A gente tende a ter um trabalho no Senado com um filtro extremamente aguçado, porque eles vão precisar parar todas essas arestas. Vamos lá. Falamos da cesta básica. Na proposta aprovada, os deputados mantiveram os itens da cesta básica e incluíram outros itens na isenção. Quanto a itens, o que a gente está vendo ali naquela imagem, por exemplo, é tudo que está lá. A gente está vendo a carne ali que foi colocada, está vendo o pão, o óleo, o leite, as frutas, aquilo lá. Ok, vamos lá. Alimentos ultraprocessados, vou continuar nessa linha aqui, foram também beneficiados na Câmara e regulamentou a reforma, ok. Os alimentos ultraprocessados não pagarão um imposto extra criado sobre produtos prejudiciais à saúde, embora matem anualmente no Brasil mais pessoas do que homicídios. É isso que eu estava olhando aqui. Alimentos ultraprocessados são realmente fonte de muita crítica por parte dos serviços de saúde. Qual é a grande questão? Dentro do SUS, você tem como dimensionar e metrificar alguns tipos de indicadores. Dentre eles, há um forte indicador dentro do SUS, daquilo que é tratado na população, com câncer, com o viés de alimentício, com o viés de ter alimentação ultraprocessada. Então, se a gente tem um parâmetro de saúde para mostrar e demonstrar que esse tipo de alimento é prejudicial, na verdade, estou dando um grande benefício para isso. Uhum. Então, para mim, o contrassenso desse tipo de aplicação é que para a indústria que tem o seu lobby para defender a sua isenção, né, a sua mitigação de tributos, né, ela favorece essa indústria, favorece esse setor, mas a gente tem que pensar que lá na ponta, quem vai consumir isso vai ocupar dentro do SUS e vai trazer mais encargo, vai trazer mais carga dentro de um sistema que ele precisa ser suportado. E eu, como governo, podendo legislar algo, podendo propor algo que mitigue esse tipo de situação para não prejudicar a saúde da população em si, na verdade eu estou só facilitando. E deixa eu só trazer um dado aqui. Os produtos
ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, eles matam mais anualmente no Brasil do que homicídios, acidentes de trânsito, tumores de mama e próstata. Olha só. E a gente está todos os dias comendo, se alimentando com essas coisas e parece desconhecer esses dados alarmantes. Vamos lá. Vamos falar de remédios agora também. Deixa eu ver, o tempo dá ainda rapidamente. Nós vamos deixar para falar de remédios já no próximo bloco. Eu só queria aqui trazer mais uma pergunta. Então, a reforma tributária pretende incentivar o crescimento econômico e investimento? É apenas um aperitivo para o próximo bloco também. Perfeito. Ela pretende sim. Se eu trago um modelo mais simplificado, eu estou trazendo um modelo, de certa forma, mais tranquilo para que o investidor tenha consciência de onde ele vai investir. Ele já vai saber quanto ele vai pagar. Um dos casos mais emblemáticos que eu tive foi quando eu tive que apresentar para o presidente da Repsol a tributação brasileira. E ele falando, meu Deus, como vocês vivem nesse caos? Eu falei, bem-vindo ao Brasil. Porque é uma sopa de letrinhas. Então, a grande questão que a gente tem é, trazendo um modelo mais simplificado, tende a atrair mais investimento. Como isso vai ser feito na prática, a gente ainda não sabe. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco quero falar de remédio, a gente avança mais ainda sobre essa questão. Perfeito. Aí também. E vou trazer agora, no próximo bloco, manchetes de jornais, posicionamentos críticos, posicionamentos favoráveis, aqui para a nossa análise na sequência do nosso Além da Notícia de hoje. Até já. É reforma tributária o tema do nosso Além da Notícia de hoje. E temos agora para falar sobre produtor rural, construção civil, bares e restaurantes, como é que entram em tudo isso, remédios também e herança, bens que a gente deixa para os nossos filhos. Bom, vamos tratar de tudo isso agora na sequência do nosso programa. Eu volto já aqui abordando com o Dr. Azaf Gonçalves. Dr. Azaf, a questão dos remédios. Diz assim, olha, o texto que vai para o Senado, ele prevê a isenção total dos impostos sobre 356 medicamentos e 27 vacinas. Também haverá isenção parcial para outros 850 remédios vendidos sem prescrição médica. É só boa essa notícia? Tem algo a se observar nela? Essa notícia ela é boa porque, de fato, a gente tem um país onde a população é imensa. A gente tem muita situação, ainda mais um país tropical, onde a gente teve várias situações em que o uso de medicamento contínuo, a forma como a gente tem algum tipo de virose, a utilização de vacinas particulares para fazer esse tipo de incremento de utilização. O fato é, quando você isenta algo que de fato é necessário, isso é benéfico. Agora, existe uma contrapartida, porque a crítica que se faz a essa questão da isenção de medicação, dos medicamentos, é que você vai estar favorecendo uma indústria química, uma indústria farmacêutica. Só que a gente tem que fazer esse balanço, né? De fato, o que é mais utilizado, por isso que foi elencado esse tipo de medicação, esse rol de medicação, de medicamentos, porque é o que é mais utilizado pela população. E isso impacta no bolso. Sim. Eu quero aqui trazer dois aspectos. Tem aqui 356 com isenção total, certo. 850 remédios com isenção parcial, e aí eu fico no mesmo drama que o senhor. Por um lado, há a isenção que beneficia o bolso de quem precisa do remédio, não é? E, por outro lado, há a isenção também que deixa o remédio mais acessível, e não sei se isso tira das pessoas a preocupação com o cuidado da própria saúde. Para mim, o grande viés disso aqui não existe café de graça. Se eu dou isenção, por exemplo, para um medicamento, eu preciso entender que aquilo que eu estou dando isenção ou diminuindo a tributação dela, eu vou ter que compensar em um outro lado. Então, por mais que eu beneficie a população diminuindo o imposto de medicamento que é utilizado, o governo vai ter a missão de recalibrar essas alíquotas numa outra ponta. Deixa eu refazer então aqui a minha análise. Então a gente tem o quê? A isenção desses mais de 1000 medicamentos, parte dele total e parte parcial. Ninguém toma remédio porque gosta, só se toma remédio por necessidade, porque quer. Então será realmente um benefício para o bolso de quem precisa comprar remédio? Mas o que o senhor está querendo me dizer é que
esta isenção, alguém vai pagar também. Exato. Então, assim, de fato, para quem precisa utilizar a medicação, é uma benção. Você está tendo uma diminuição de imposto. Ótimo. O problema é, para você dar isenção de um lado, eu tenho que repor isso de outra forma. Então, qual é a grande crítica que a gente faz a qualquer tipo de benefício desse? É interessante a gente adotar e verificar o relatório de arrecadação da Receita Federal, que mensalmente ele é divulgado pela própria Receita. Toda vez que o governo anuncia um programa de isenção ou benefício, no mês seguinte você tem um aumento da fiscalização e das autuações fiscais. Por quê? Porque o governo precisa arrecadar para cobrir aquilo que ele está abrindo mão. Então, o que está acontecendo na prática? Se eu, com uma reforma tributária, na regulamentação, eu já estou concedendo benefício para determinado tipo de setor, né, determinado tipo de item, eu também já tenho que pensar como eu vou repor isso. Isto é, e não deveria ser assim. Exato. Porque Exato. o grande trabalho e papel de um governo é pensar em como arrecadar menos do seu povo e fazer mais por este mesmo povo. Isto é, e este mesmo governo também trabalhar a sua gastança. Então, de novo, eu vou continuar tendo uma reforma tributária com uma carga altíssima, porque eu tenho um Estado que ele não se controla em termos de gastos e vai onerar cada vez mais o contribuinte. Alguém vai ter que pagar essa conta, e nunca é o Estado. Vamos mudar agora aqui, vamos falar sobre o produtor rural. Aliás, sobre essas questões aí das taxas que são sempre cobradas, criadas para realmente se compensar as isenções. A gente está num momento de muitas críticas, são muitas taxas que vêm sendo criadas pelo governo. Já já a gente fala sobre elas. Deixa eu pular agora para a questão do produtor rural. Antes, o produtor integrado a uma cadeia produtiva com faturamento anual menor de 3,6 milhões não era considerado contribuinte de IBS e CBS. Agora não há mais esse limite e o produtor poderá optar em ser ou não ser contribuinte dos novos tributos. Como assim? Esse como assim é interessante, porque de novo entra no gargalo que a gente fala. Se eu dou a possibilidade do contribuinte ele escolher se ele vai ser contribuinte ou não de um ou outro tributo, quem vai regulamentar isso? Quem vai gerir isso? Como que eu vou fazer essa gestão dos recursos que a gente tem que pegar desse... Porque o fato é, se você está produzindo, né, existe um princípio no direito tributário que ele vai falar assim, ó, o princípio do non-let, né, o dinheiro não tem cheiro. Para a Receita Federal, não interessa a forma como você vai arrecadar ou oferir tua receita. A tua empresa está faturando, vai incidir imposto. O problema é que nessa nova modalidade de regime tributário, a gente está falando, ainda estamos num limbo em que vai precisar ser regulamentado algo como esse tipo de situação. Como é que eu dou a opção para o contribuinte de fazer esse tipo de escolha, mas quem de fato vai regulamentar e gerir isso daqui? Então essa é uma dificuldade. Então o produtor rural, que ele já tem uma carga tributária extremamente onerosa, não tem a possibilidade de fast track. Fast track é um retorno rápido do crédito que ele tem, né? O setor ele é extremamente estrangulado, cada vez mais envezado, cada vez mais dificultado o seu trabalho em si. Como que ele vai simplesmente ter a opção de escolher entre um ou outro, né? Qual é o retorno que ele vai ter disso? Na prática, a gente não sabe mensurar. Não sabe. E é um setor extremamente inseguro, né? Porque sofre os efeitos da natureza, não tem seguranças, né? Construção civil, outro item aqui, vamos lá, entra no regime diferenciado. Aliás, por que o termo diferenciado? É um tratamento específico, não é? E haverá redução de alíquotas de operações com bens imóveis de 40% e de aluguéis de 60%. Isso. Esse foi um pleito do setor imobiliário, né, da área de construção civil, porque a gente tinha muita situação em que havia quebras de construtoras por excesso de encargo tributário. Então, se eu tenho um regime diferenciado para esse determinado tipo de setor, eu consigo fazer com que a minha operação ela seja menos onerosa e, de fato, eu consiga vender, né, ou fomentar esse setor de construção civil. E é um setor que gera muito emprego, né? Muito emprego. Sustenta muitas famílias. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ter hoje como grande alavanca brasileira ou o agro,
Mas eu ouso dizer que, em segundo lugar, viria a construção civil. A gente tem uma série de situações envolvendo Minha Casa Minha Vida que fomentou e possibilitou o acesso a um bem, ao imóvel, às pessoas de baixa renda ou de renda mediana, mas que tiveram acesso ao primeiro imóvel através desse tipo de programa. Só que a construção civil em si, ela continua fomentando e sendo uma força motriz dentro da nossa economia, porque gira e emprega muita gente. Bares e restaurantes aqui, vamos falar agora. Eles têm direito a regime diferenciado, mas agora poderão também ter créditos de IBS e ICBS e poderão excluir os custos com serviços de delivery. Antes, o texto mencionava apenas as gorjetas. Perfeito. Se a gente for pensar na nossa tributação atual, no nosso regime atual, a gente tem alguns benefícios para bares e restaurantes, que era a questão do regime monofásico. O que é o monofásico? Uma fase de tributação. A indústria compra hoje, ela vende o refrigerante, ela vende para o bar e restaurante, e aí o bar e restaurante vendia para o consumidor final e cobrava e era tributado novamente a respeito desse tipo de tributo, né, desse tipo de operação. Qual é a grande questão agora? Se eu já consigo colocar o bar e restaurante nessa possibilidade de reaver esses créditos, eu já tiro um gargalo de ter que ficar justificando e provando o meu direito de creditamento para a Receita Federal. Se agora eu tenho a possibilidade de excluir a minha despesa com o delivery, no atual regime, a gente não consegue fazer isso. A gente teve esse período de pandemia onde vários setores de bar e restaurante, setor hoteleiro, setor de eventos praticamente quebraram, né? E aí a gente teve a implementação do PES, que é aquele programa especial de recuperação desse setor de eventos, né? Em que vários bares e restaurantes ficaram de fora, porque não tinham certificação do Ministério do Turismo. Então, pera lá, o meu vizinho, que também é um bar, é um restaurante, eu vendo carne, ele vende peixe, ele não teve direito, estando no mesmo setor que eu, porque ele não tinha uma certificação do Ministério do Turismo. O mesmo setor foi quebrado e dividido. Então, se eu tento criar algo mais simplificado, e eu já falo que o meu setor ele vai ter esse tipo de diferenciação, ótimo, ele é benéfico, né? Mas é resposta de um lobby do setor de bar e restaurante que, por conta da pandemia, foi muito prejudicado. Então, desde já, o regime está sendo trabalhado dessa forma. Você que é bar e restaurante vai ter esse benefício. Além desses setores que a gente está trazendo aqui, há outros com isenções também, com algum regime diferenciado? A gente vai ter os regimes diferenciados, existem outros setores, mas eu acho que você abraçou muito bem essa questão desses três principais setores, porque de fato é o que traz grande repercussão. O Congresso passou a utilizar muito aquele termo jabuti, né? Onde a gente dentro da proposta vai inserindo um monte de penduricalho. Então hoje, embora a gente tenha outros setores beneficiados, eu quero ver o que vai sair do Senado, porque eles vão fazer uma limpa nessa história. Muita gente entrou, que não deveria. Entende? Como é que fica a questão agora da herança, dos bens deixados pelos pais? Foi abordada essa questão e bastante debatida e talvez seja um dos pontos que cause também bastante discordância, né? Exato. A questão da herança no Brasil é algo muito interessante. A gente vai ter o imposto sobre a herança, a gente vai ter o TCMD, né, que é o causa-mortes lá, em que as pessoas elas vão ter suas propriedades e, na ausência daquele ente, ele é transmitido para os seus sucessores. De 4 anos para cá, a gente tem falado de um movimento o tempo todo, implementação de holds patrimoniais, né? Ou planejamento patrimonial, planejamento sucessório. O fato é, a forma como o regramento do imposto de renda, do próprio sistema tributário, do próprio sistema de reforma tributária, ele está tratando essa temática onerando esse tipo de operação. Então, se hoje eu quero proteger e fazer uma blindagem patrimonial, uma hold patrimonial, pensando na minha sucessão, tem gente que está abrindo empresa em Manaus, porque lá tem uma alíquota mais baixa. Tem gente que está entrando com mandato de segurança para garantir que não seja, hoje, no dia de hoje, para que não tenha a incidência de TBI. Então, qual é a grande questão aqui? Tudo que você tiver que fazer, faça antes de fato da implementação da reforma.
Porque com a reforma, isso vai onerar e quase dobrar a alíquota. A gente está falando que uma alíquota de imposto de transmissão pode bater 32%. Eu quero saber o seguinte, o quanto é justo, o quanto é correto esse tipo de imposto sobre herança. Já não teria sido pago de tantas formas impostos sobre bens que se tem, sobre transmissão de bens que se tem. Existe também este mesmo regramento aqui em outras partes do mundo que o Brasil está querendo copiar? A gente tem esse tipo de regramento em outras partes do mundo. Por exemplo, a França é uma que onera bastante a questão do imposto de transmissão de herança. Então, você vai criando vertentes no mundo quase que de paraísos fiscais. Houve uma migração muito grande de brasileiros para Portugal, por exemplo. Portugal não cobra. Então, se de repente eu tenho um patrimônio aqui e eu não quero ser tributado, o que vai acontecer é que possivelmente quem tiver acesso de ir para Portugal e levar seu patrimônio, leve para lá. São escolhas. Isto é o nosso regramento, ele está induzindo o cidadão a ser esperto ou a ter uma atitude de fuga e tirar. Isso pode depor, inclusive, contra a nossa própria economia. Perfeito. A grande questão é, quanto mais complexo e oneroso é um sistema, mais eu vou fomentar a criatividade do contribuinte para escapar disso. Entende? Se eu tenho um patrimônio que foi suado, que foi construído com base em muito trabalho, eu realmente já paguei durante muitos anos muito imposto sobre aquilo. Então hoje, por exemplo, muitas vezes o planejamento que as pessoas fazem hoje em termos sucessórios vai visar um seguro de vida, que é isento. Vai visar a questão de uma holding familiar, vai visar a repartição em outras operações que a gente faz societário para evitar esse tipo de enquadramento. O Estado estaria dizendo, com esse regramento, para o cidadão, seja subversivo, procure o que for melhor para você. E eu vou continuar cobrando aqui o que eu acho que devo cobrar, só que é uma atitude... O que seria correto? O que seria correto? É difícil falar o que seria correto no Estado que ele é tão pesado para o contribuinte. É difícil falar o que seria correto quando o Estado não tem consciência do seu próprio peso. É difícil dizer o que seria correto quando o Estado, sabendo que ele é o ente máximo que poderia fomentar uma justiça social e tributária, e não faz. Então é difícil dizer o que é correto quando a gente vai falar sobre tributação ou não. Por quê? Existe a tributação, a gente precisa fazer de fato e recolher aquilo porque isso vai ter um retorno social, só que o Estado não me ajuda. Ele cada vez mais se torna pesado, oneroso e exigente, porque o teu sócio majoritário, seja você pessoa física ou jurídica, é o Estado. Ele sempre vai estar ali do teu lado para cobrar o que é dele, te onerando, dificultando. Porque o fato é quase que um princípio bíblico, né? Dê a César o que é de César e ok. A gente sabe que precisa ser pago o imposto. A gente sabe que precisa fazer isso para o próprio sustento do Estado. Só que o Estado não faz o seu dever de casa, que era de enxugar a sua máquina. Se eu consigo fazer esse enxugar e ter gestão e ter esse tipo de operação mais enxuta para o Estado, o retorno para o contribuinte vai ser menos carga, porque eu não vou precisar. Nós temos hoje, no mundo, alguma nação que poderia servir de inspiração, um modelo que servisse de inspiração para o estabelecimento de um regramento tributário. Eu sei que esta nação, claro, ela tem suas bases e por isso que ela faz daquele jeito. Uhum. Nós não temos a base para fazer igual àquela nação. Mas que modelo se poderia perseguir de mais justiça com o cidadão? Se eu for pensar no modelo europeu como um todo, que ele vai instituir o mesmo IVA que a gente está instituindo, eu tendo a olhar com um olhar assim, de simpatia a forma como é empregada na Europa, porque você tem acesso à saúde. Ela não é uma saúde paga, não é uma saúde particular como nos Estados Unidos. Você tem acesso a medicamento, você tem acesso a uma boa qualidade de vida. A comida ela é proporcional àquilo que é o salário mínimo do país.
A gente vai ter algumas distorções em termos de aluguéis ou algo nesse sentido, mas o fato é, aquilo que é mais básico e essencial é palpável a todos ali. Então, quando eu olho essa modalidade de IVA sendo aplicada na Europa, por exemplo, eu sonho com o Brasil aplicando a mesma modalidade aqui. Só que o retorno no Brasil tende a ser diferente porque o Estado é pesado. E isso dificulta ter esse acesso. Então vamos aqui dar uma escapadinha do assunto tributário. Seria necessária uma reforma trabalhista no Brasil, uma reforma administrativa, uma trabalhista melhor feita e uma administrativa urgente, para que se tire também este peso que tem sobre o Estado brasileiro de custos, não é? Um dos enfrentamentos que o Congresso tem que fazer é a reforma administrativa. E claro que o resultado não viria a curto prazo também, porque uma reforma administrativa não traz resultados a curto prazo. Exatamente. Então a gente está falando de médio e longo prazo, da mesma forma que a reforma sendo aprovada hoje, a repercussão dela vai ser, eu com 36, ela vai terminar quando eu tiver 88, né? Eu estou falando que uma reforma administrativa desse porte, a nível Brasil, institucional, Estado, máquina pública, eu estou falando de algo que vai perdurar por 40, 50 anos. Nós vamos parar nesse bloco aqui. O próximo vai ser sobre taxas aí que estão sendo criadas, Perfeito. Essas coisas e mais aspectos da reforma tributária. Mas antes disso, eu quero terminar dizendo o seguinte: daí a maior urgência na eleição, sempre, de homens que pensam. Eu estava acompanhando nesses dias um estudo que mostra que o nível de inteligência do cidadão de hoje está caindo. Isso preocupa, porque um homem que não pensa, ou um homem que tem a sua inteligência atrofiada, ele não consegue trabalhar assim, com um bom planejamento, pensando lá adiante, e ele tende a pensar somente nos seus interesses e imediatos. Perfeito. E é isto que traz o caos que a gente, que a gente quer evitar e quer continuar vivendo nele. É isso que acontece. Precisamos de homens de inteligência, de bom coração, de inteligência e de valores. Onde é que a gente acha esses homens de valores, inteligentes, íntegros? Onde a gente acha? Estão na nossa sociedade. Devemos procurá-los. E são eles que devem ocupar essas cadeiras ali do parlamento. E é obrigação nossa fazer essa boa busca. Está chegando as eleições municipais, daqui a 2 anos as outras maiores. Vamos pensando nisso, gente. Pensar nisso é pensar em nós, no seu bebê, pensar naquele seu filho jamais adolescente, adulto. Intervalo, voltamos já. Neste último bloco do Além da Notícia, nós vamos abordar temas diversos. As taxas diversas que estão sendo implementadas, vamos falar sobre microempreendedor, vamos falar sobre profissionais liberais, como são afetados com essa nova reforma tributária. Bom, eu estou aqui com um especialista tributário, Dr. Azaf Gonçalves. Já quero começar trazendo aqui uma reflexão que encontrei do economista-chefe da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Ele diz o seguinte: o Pablo Bittencourt: a reforma tributária aprovada no último 10 de julho pela Câmara dos Deputados não é perfeita, mas representa para muitos o maior avanço institucional em décadas para o aumento da competitividade brasileira. Um outro aspecto ele destaca dizendo assim: o atual sistema é o mais complicado do mundo para uma empresa calcular o que deve pagar. O Brasil é campeão em burocracia e complexidade tributária. Estimativas do Banco Mundial mostram que em 2019 as empresas brasileiras necessitaram, em média, de 1.501 horas de trabalho para calcular e pagar seus impostos. A média no mundo foi de 232 horas. Que absurdo! Na Europa e nos Estados Unidos, algo em torno de 150 horas, 10 vezes menos que no Brasil. Assusta quando a gente ouve os números, né? Assusta porque o número, ele apenas aponta um indicador existente, de que a gente tem que gastar muito para responder às nossas obrigações tributárias. Se a gente for parar para pensar em que a brincadeira que existia há alguns anos atrás era: olha, você passou 4 meses do ano só pagando imposto, agora você vai poder usufruir. Essa conta já aumentou para 5, 6 meses. Então, metade do ano é só pagando imposto. Doutor Azaf, mas como é que a gente chegou a este ponto? Dá para se achar o fiozinho da meada? Dá sim. Quando a gente vai falar da tributação proposta lá atrás do nosso antigo regime, que ainda é o atual, né, e a gente vai entrar nesse período de transição,
regime de tributação ele foi pensado para possibilitar operações, viabilizar a questão da própria arrecadação estatal em relação a essa situação, né, da tributação, só que a gente passou a ter um Estado mais inchado. E a estrutura, a musculatura financeira e tributária não comporta mais esse tipo de estrutura. Então a gente precisa de alguma forma arrecadar mais para responder à necessidade do Estado. Se a gente for parar para pensar nos ministros da Fazenda que a gente teve nos últimos anos, né, principalmente no governo do PT, né, a gente sempre teve um ministro da Fazenda, seja o Guido Mantega, seja o Levi, seja a própria Dilma, agora do Haddad. Palocci antes. Palocci. Sempre tiveram ministros em que, nesse tipo de governo, tiveram que aumentar o imposto ou brigar para aumentar a taxação, porque precisavam responder à necessidade tributária e arrecadatória do próprio Estado. Então, culturalmente, dentro desse tipo de governo, né, é cultural deles ter que tentar brigar para aumentar imposto, porque o gasto nessa história de dar um retorno social, de um benefício ou algo nesse sentido, precisa sair de algum lugar. E a forma mais fácil do Estado fazer isso é impor imposto para o contribuinte. Deixa eu voltar 33 anos atrás, 1991, eu me lembro de um dado. A China perdia para a economia brasileira. A China estava atrás do Brasil. Em 33 anos, a China se tornou, hoje, quase que já a primeira economia mundial, porque ela está ali em vias de briga com os Estados Unidos, não é? E o Brasil continua nesta luta, sem sair do mesmo lugar, na sua economia. É questão de gestão, não é? Sempre foi. Na tua casa, você precisa ter uma boa gestão para que você não vá à falência. Se você quer trocar o teu carro, você vai se planejar para que você faça um provisionamento daquilo que você ganha. Se aquilo que você ganha não suporta a troca de um veículo, você vai querer trabalhar para ter outra fonte de recurso, para ter essa condição de trocar um veículo. Se você quer se planejar para comprar uma casa, você vai se planejar. É gestão. Uma dona de casa sabe fazer gestão. Imagina esse tipo de situação onde, ordinariamente, todo brasileiro ele aprende a fazer gestão porque ele precisa gerir sua vida com aquilo que ele tem. O problema do Estado é que, muitas vezes, o Estado não tem essa consciência porque é muito mais fácil simplesmente impor imposto e vocês que se virem para pagar do que propriamente fazer o seu dever de casa, que é ter gestão dentro das suas contas. A conta é pública, mas a gente paga. O dinheiro é público, mas não é solto. A gente precisa ter esse tipo de consciência. Quando eu falo que a reforma tributária traz esse viés educativo de tornar mais transparente aquilo que eu estou arrecadando, eu torço para que a população se revolte e veja a carga que ela paga, porque ela vai cobrar gestão do Estado, através dos seus representantes. A gente começou o programa falando desta transição que pode levar até 80 anos e as mudanças que se espera que uma reforma traga, que são sempre positivas, a expectativa, a esperança nossa é sempre que seja positiva. E quando eu analiso esses 33 anos da China, eu fico pensando aqui, se realmente a gente tiver choque de gestão com homens capazes, homens que pensam, homens de bem, a gente é capaz também de dar um salto assim, surpreendente, não é? Mas basta que sejam homens de bem, honestos, corretos e capazes, não é? Mais uma vez aqui, eleições. Eu quero trazer agora aqui à tona um outro termo que nessa questão eu ainda não tinha ouvido, nanoempreendedor, uma nova perspectiva na reforma tributária. A nova classificação para empreendedores, os nanoempreendedores, como é que estão sendo vistos e tratados e o que está sendo proposto nesta nova reforma, nesta reforma tributária, a respeito dessa classificação? Pensa no camelô. Pensa no vendedor de picolé da praia. O nano é menor que o micro. É menor que o micro e é menor que o MEI. Sim. Né? Então ele teria, primeiro que a reforma o trata como isento,
porque ele teria, no máximo, ele iria oferir uma receita de metade do MEI, né? Uma faixa de R$ 40.000, até R$ 40.000 ano ali. Então, ele seria isento. Então, qual é a grande questão aqui? Se eu crio uma modalidade de nano, o que o governo está fazendo é, eu quero trazer e tirar da informalidade todos. Eu quero abraçar todos. O que o governo hoje não tem é a informação de quantos informais existem, porque a gente não tem registro. Este é um bom aspecto. Sim, isso é um bom aspecto, né? De novo, quando eu brinco falando que não existe café de graça, a ideia de eu trazer a informação e o cadastramento desses nanos empreendedores é porque um dia eles podem vir a ser MEI. E eu já tenho o cadastro deles. Eu já tenho como depois fazer estudos econômicos, financeiros, sociais, porque eu tenho o meu mapeamento, né, dos empreendedores, dos empresários, daquilo que de fato gira a economia brasileira. E o Brasil sabe que ele existe, né? Exato. O importante é isso. Vamos lá. Existe também uma preocupação sobre o impacto das novas regras para as micro e pequenas empresas que perderão competitividade com as mudanças que estão por vir. Mas qual é a preocupação? Quando a gente fala de micro e pequena empresa, e a gente vai falar sobre essa questão do IVA em si, da reforma tributária, a gente está falando que para o microempreendedor, né, para a pequena empresa, ela vai precisar reaprender um novo regime, né, mas ao mesmo tempo ela vai ter que ter um fomento diferenciado na sua operação. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se eu sou uma empresa ligada ao Simples Nacional e eu tenho um determinado tipo de gasto com o meu empregado, né, isso implica no fator R, e o fator R vai determinar em que anexo eu vou estar do Simples Nacional para ter mais ou menos tributação. Se de repente eu tiro essa possibilidade de ter um benefício e eu torno um regime mais igual, se eu não tenho mais o benefício, eu como empresário vou ter que aprender ou reaprender como que eu vou ter que diferenciar a minha operação para ganhar mais ou menos sem ter esse benefício. O Simples Nacional hoje ele é um grande benefício, né, para o empresário, para o empregador, porque ele é uma carga menos onerosa. Então, se eu, de repente, eu mudo com essa nova sistematização de regime tributário, esse tipo de operação, eu vou ter que reaprender como que eu vou me tornar competitivo, porque o benefício que tinha eu não vou ter mais. Como que a gente vai reaprender isso? Por isso que a gente fala de competitividade. A gente vai ter que reaprender com o novo sistema como que a gente vai otimizar da melhor forma a nossa operação. Doutor Azaf, eu tenho uma categoria aqui também que eu estava deixando de lado, mas é uma importantíssima, não é? Qual será o impacto da reforma para o profissional liberal, aquele profissional independente, aquele que trabalha por conta própria? Ele vai ser extremamente impactado, né? Como ele vai ser um profissional liberal em que dificilmente ele vai ter a força do lobby setorizado, então ele vai ter uma alíquota bem pesada, né? E o que ele pode fazer para sofrer menos impacto? Dentro de um planejamento tributário, a pessoa que é um profissional liberal, ele vai ter que reaprender como que ele vai ter que lidar com essas operações dele e o tipo de serviço e prestação que ele faz, né? Para ele tentar mitigar a tributação, muitas vezes ele vai ter que se vincular ou entender como o sistema vai ser aplicado, né, para que ele tente otimizar a operação dele. O fato é, o profissional hoje, da forma como o nosso regime, né, a proposta da reforma tributária saiu, ele vai ser extremamente impactado. Aí eu não sei se a saída seria a questão de se organizar para tentar criar frentes de lobby para a defesa do seu trabalho dentro do Congresso Nacional. A gente vai ter classes que precisam se unir para tentar pedir um fomento para esse tipo de operação, para esse tipo de profissional. O fato é, todos vão ter que reaprender como otimizar a sua operação. E é possível, seria um caminho, ele migrar para uma dessas categorias? É possível, é possível. Então, por exemplo, se eu sou um profissional liberal que eu não tenho o fôlego de ter uma renda como um MEI, talvez eu seja enquadrado como nano. Como nano. É isento. Sim. Aí é onde entra a criatividade brasileira, que a gente vai ser extremamente... O povo criativo é o brasileiro, que a gente vai tentar, de alguma forma, contornar, né, a legislação nova. Entende?
E isso vai entrar de planejamento tributário à torta direito. Vamos agora falar de algumas taxas que vem preocupando o brasileiro. A gente está falando de tantas coisas aqui, de isenções, de regimes alternativos, e aí, para isso, o senhor tem repetido aqui insistentemente, o governo não está simplesmente cedendo, ele precisa buscar outra fonte, ele está buscando em taxas. Esse tipo de taxação ele responde a um pleito do varejo brasileiro. A gente tinha uma facilidade muito grande de ter acesso a esses produtos chineses, né, que vinham da Shein, que vinham de outras empresas chinesas, né, que de fato eram produtos bons, né, que não eram tributados e que de alguma forma não, que prejudicava sim a economia brasileira, porque você tinha gente que fabricava aqui no Brasil, que produzia no Brasil, que vendia no Brasil, mas ainda era mais vantajoso eu pedir da China do que comprar na esquina aqui de casa. O fato é... E isto leva a gente a entender a selvageria dos nossos impostos, Exato. A crueldade dos nossos impostos. A gente compra da China, que chega mais barato a milhares de quilômetros de distância, e não compra aqui, porque aqui o pobre do empresário brasileiro, estou usando o pobre no sentido de que paga muito Sim. imposto, ele paga taxas tão altas que ele não consegue vender mais barato do que a China para mim. Exato, porque senão ele não consegue pagar o próprio custo dele. Sim. E dentro do custo dele de operação, se eu vou fazer um sapato, eu tenho que colocar o custo do imposto. Aí é injusto com o meu empresário aqui. Mas, para mim, cidadão, é mais vantagem. Então, eu vou buscar na China. Realmente, é lidar com essa dificuldade. Então, qual é a grande questão? Ok, eu vou taxar agora os produtos chineses. Eu diminuí a taxa brasileira? Não. Então, às vezes, o próprio contribuinte vai decidir, ok, eu vou pagar a taxa chinesa, a taxa de tributação do produto chinês, mas chega mais rápido do que o do Brasil. Então, vão ter outros fatores que o contribuinte vai chegar e falar, então, tá bom, eu vou comprar o chinês aqui, ou eu vou comprar o produto brasileiro. O fato é, você taxa um produto chinês e você não diminui para incentivar o produto local. Tirar o poder de escolha do consumidor é um erro. É um erro. Se o problema é o fomento que está sendo dado, ou a facilidade que era dada para um produto internacional, um produto estrangeiro, por que em detrimento a isso eu não fomentei o meu produto nacional? Mas não, eu simplesmente aumento a taxa do produto estrangeiro, mantenho a taxa do meu produto atual. Não, a solução que eu encontrei foi que o contribuinte pague mais caro. Exato. Vou impedi-lo de comprar fora, que ele pague mais caro. Taxo por taxar, né? Onero por onerar, e na ponta quem se prejudica é o consumidor. O governo vai continuar arrecadando e gastando um dinheiro que é público, mas que não é de graça. Vamos lá. Deixa eu lhe pedir agora a opinião sobre alguns temas também de economia que envolvem todo esse momento que a gente está vivendo. Uma briga que já vem desde o início do governo Lula, dele, com o presidente do Banco Central, sobre a questão dos juros. Quem é que tem razão nessa briga aí? Como é que um tributarista analisa essa discussão e como isso prejudica o Brasil? Ter um Banco Central autônomo, distinto do governo, é benefício para o Brasil, é um resguardo para o Brasil. E gera confiança, dos investidores externos. Exato. A confiança para o investidor estrangeiro não está só na tributação existente, mas é saber que existe um Banco Central responsável que vai limitar a inflação, que vai aumentar os juros para frear a inflação, que vai saber, mesmo com o pleito contrário do governo, que não vai simplesmente atender um pedido ou um pleito do governo por viés ideológico. Então, assim, a gente tem sempre o quesito técnico e o político. A questão é que quando o político quer dar a voz, né, e quer gerir uma economia, a coisa tende a ficar muito ruim. Se eu lido com o quesito técnico, como o Banco Central tem feito, eu tenho, na verdade, uma gestão de extrema consciência, né, gerando, de fato, segurança no investidor, no empresariado brasileiro, na população em si. Por quê? Eu posso ter o governo que for, meu Banco Central é consciente, ele vai frear e vai atuar
para refrear essa questão da economia. Então, assim, quanto mais autonomia o Banco Central tiver, melhor para o país. Eu não posso terminar o programa de hoje sem pedir ao senhor aqui também uma opinião, porque o senhor é especialista no direito previdenciário, sobre uma manchete que li e que me preocupou. INSS, rombo cada vez maior na Previdência, exigirá nova reforma até 2027. Já, a gente fez uma reforma agora há pouco, em menos de 10 anos. Já será necessária outra agora? Essa é uma notícia boa e ruim. Boa porque a nossa população está vivendo mais. De alguma forma, mesmo sendo tão onerosa a nossa carga, mesmo sendo tão sofrida a vida da população em si, ela ainda assim encontra qualidade para poder viver mais. A gente tem implemento de saúde, a gente tem outros tipos de situações que estão prolongando a vida das pessoas, isso é bom, benéfico, mas a contrapartida é que eu também tenho um sistema previdenciário que não vai suportar esse alongamento da população. Então, se eu vou ter uma população mais envelhecida a partir dos próximos anos, eu tenho que pensar em como eu, de fato, vou acolher e estornar aquilo que eles pagaram durante anos. Então, sim, uma reforma previdenciária é urgente por conta dessa situação. Obrigado, doutor Azaf. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, como eu falei. E o grande mote de qualquer reforma é um binômio simples: decência e ordem. Se a gente tiver decência e ordem, a gente consegue ter a aplicação dessas reformas da melhor forma possível, porque a gente vai ter consciência daquilo que a gente tem que se propor e o cuidado que a gente precisa ter, o zelo que a gente precisa ter com o dinheiro público. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que esteve conosco aqui nesse Além da Notícia de hoje. Eu espero que você tenha entendido melhor a reforma tributária que está aí. Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.